Você sabe quais são os 4 conselhos antes de entrar em uma guerra espiritual? Neste vídeo eu vou estar mencionando sobre não ignore os 4 conselhos antes de entrar em uma guerra espiritual. Este assunto com certeza é de grande relevância, de suma importância para o nosso crescimento espiritual e para nos imbuir acerca da batalha espiritual. Paz e graça, povo de Deus, para mim é um privilégio, uma satisfação imensa ter você comigo aqui no nosso canal. Se você ainda não teve acesso, não assistiu às nossas 2 primeiras ministrações acerca da batalha espiritual, você pode ter acesso ou assistir a qualquer horário do dia. Na primeira ministração eu falei sobre as armas que Satanás utiliza para paralisar nossas orações. E na segunda ministração eu falei como vencer a guerra espiritual, baseado em Efésios capítulo de número 6. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dá o like, ative o sininho das notificações. E se esse conteúdo, dentre outros que nós temos ministrado através do YouTube, você pode compartilhar ou corroborar conosco, divulgando o Evangelho de Cristo com outras pessoas. Para isso, eu ficarei satisfeito e, sobretudo, o Eterno de Israel ficará feliz com a vossa contribuição através da palavra de Deus. 4 conselhos antes de entrar em uma guerra espiritual. Não ignore esses 4 conselhos, porque senão você vai perder a guerra espiritual. O primeiro conselho que eu quero destacar neste vídeo é: sua força vem de Cristo. Todas as batalhas que nós enfrentamos no campo espiritual e vencemos, a vitória nós temos que atribuir em primeiro lugar a Cristo Jesus, porque é através dele que nós se fortalecemos e vencemos as batalhas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão ser fortalecidos no grego quer dizer em dunamu, que quer dizer, traduzindo para a nossa língua portuguesa, tornar-se forte. Em primeiro lugar, antes de adentrarmos em uma batalha espiritual, em uma guerra espiritual, nós temos que se fortalecer em Cristo Jesus, ou seja, tornar-se forte em Cristo, porque se você estiver fraco, e se você for fraco para a batalha espiritual, você vai perder a batalha espiritual para o seu adversário chamado Satanás. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que se fortalecer no poder de Cristo, revestidos de Jesus Cristo, para vencermos as batalhas espirituais. Segundo, conhecendo as armas espirituais. Eu quero destacar aqui neste vídeo que o inimigo em que nós lutamos, ele é um inimigo espiritual, ele é invisível, chamado Satanás. Mas nós não lutamos só contra ele. O apóstolo Paulo vai nos trazer 4 categorias e 4 atuações de entidades malignas que atuam no mundo espiritual, que são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Quando nós entendemos que lutamos contra as forças do mal, contra as forças espirituais, sem o auxílio dessas armas espirituais, nós vamos perder a guerra espiritual. É necessário conhecermos as armas espirituais, conforme o apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruição
das fortalezas, anulando sofismas. Portanto, nós entendemos que essas armas são a oração, o jejum, a palavra de Deus e o louvor. Deus, Ele quer que nós se revistamos dessas armas espirituais para lutarmos contra o nosso arqui-inimigo chamado Satanás. Sem essas armas também você não vencerá o inimigo. Não tem como você ser um cristão genuíno, autêntico, nascido da água do Espírito, sem oração. Você tem que ter uma vida com Deus através de oração, uma vida de leitura bíblica, de jejum, uma vida consagrada diante de Deus e de adoração a Deus. A partir do momento que você se utiliza dessas armas, você está revestido, você está equipado, você está armado contra as astutas e ciladas do diabo. Mas se nós como igreja não utilizarmos essas armas no campo de batalha, nós perderemos essa batalha para o adversário. Portanto, é necessário nós tomarmos consciência e entendermos que essa guerra que nós estamos travando, ela não é uma guerra física, porém espiritual. Entenda uma coisa, é uma guerra espiritual. Você não vai atingir o seu adversário com armas físicas. Exemplo, pistola .40, pistola 380, 765, fuzil R15, poderia citar outros tipos de materiais bélicos aqui, físicos, mas nós não vamos atingir o adversário com armas físicas, nós vamos atingir o adversário com armas espirituais. Você quer saber? Quando o adversário percebe que você usa essas armas de forma correta, de forma coerente, ele fica preocupado com você, porque o reino das trevas trabalha contra nós. O império das trevas é bem organizado e ele trabalha contra nós. E o inimigo, ele também tem as suas armas, ele sabe também nos atacar. Por esse motivo, nós devemos estar preparados para toda batalha espiritual, certo? Então, que possamos não ignorar estes conselhos, porque são conselhos práticos para a guerra espiritual. E terceiro conselho que eu quero destacar é que esteja preparado contra os ataques de Satanás. É isso mesmo, esteja preparado contra os ataques do inimigo. Porque uma coisa que eu percebo trabalhando nessa área de batalha espiritual é que muitas das vezes os cristãos, eles atacam o inimigo e muitas das vezes não esperam o contra-ataque do adversário. Porque se você ataca o reino das trevas, o reino das trevas vai se encarregar de também nos contra-atacar. Por exemplo, a partir do momento que você evangeliza, seja nos hospitais, penitenciárias, evangelização em massa, de porta em porta, evangelismo pessoal, em metrôs, seja dentro de ônibus ou em qualquer outro lugar, e a partir do momento que você começa a orar pelos enfermos, pregar para os presos, você se coloca em oração a favor de alguém, ou seja, intercedendo por alguém, você está comprando uma briga contra o inimigo, e o inimigo não vai ficar satisfeito com essas atitudes que nós estamos tomando, se posicionando no reino de Deus. E o que ele puder fazer para atrapalhar, para nos coibir, fazendo com que nós desistamos das almas, das vidas que estão aprisionadas por ele, ele vai fazer de tudo para que nós paremos e recuemos da batalha espiritual. Então é necessário que nós vigiemos e se posicionemos contra os contra-ataques do adversário, porque ele nos contra-ataca. Exemplo, ataques na mente, desânimo, distrações para enfraquecer a nossa fé. Isso são armas que ele vai utilizar para nos coibir e nos paralisar na obra do nosso Deus. Não se esqueça, se prepare não só para atacar o adversário, mas para receber os contra-ataques dele, porque ele vai nos contra-atacar. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, como no caso de Daniel, como no caso de Neemias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, capítulo de número 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele descreve lá para nós os seus sofrimentos em prol do reino de Deus, em prol do evangelho de Cristo, porque todos estes que eu citei aqui e tantos outros que eu poderia estar aqui, enfrentaram batalhas espirituais, represálias do inimigo contra as suas vidas. Por isso que eu sempre digo, se você não quer enfrentar retaliações, não faça a obra de Deus, certo? Mas meu conselho aqui não é para que você não faça, é para que você faça a obra de Deus, porque é gratificante pregar o evangelho, orar pelas vidas, evangelizar, fazer missões. Isso é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. E o quarto conselho que eu quero destacar aqui, para que você não ignore, eu também não posso ignorar: não dê legalidade ao diabo, certo? Efésios capítulo 4, versículo 27 nos diz: não deixe lugar ao diabo. Lugar no grego quer dizer todos, enfatiza que o crente realmente pode dar espaço ao controle satânico, ou seja, pecados não confessados e falta de vigilância. É necessário que nós tenhamos uma vida de santificação, porque se nós não tivermos uma vida de santificação, de santidade, fechando as brechas da nossa vida, o inimigo nos atingirá. Se você não tiver com a vida totalmente no altar, se você não tiver com a vida totalmente em retidão diante de Deus, não vá para o campo de batalha, porque você vai perder a batalha para o adversário.